Ezequiel, capítulo 20. Tigual, igual, igual. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. 2. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 3. Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, vindes vós consultar-me. Vivo eu que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. 4. Porventura tu julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais. 5. E dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová. No dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a semente da casa de Jacob e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. 6. Naquele dia levantei a minha mão para eles, que os tiraria da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, que mana leite e mel, que é a glória de todas as terras. 7. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. 8. Porém rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. 9. Porém obrei por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar para fora da terra do Egito. 10. E os tirei para fora da terra do Egito, e os levei ao deserto. 11. E dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, se os fizer o homem, viverá por eles. 12. E também lhes dei os meus sabados, para que servissem de signal entre mim e entre eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sabados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. 14. Porém obrei por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante cujos olhos os fiz sair. 15. E contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, que não os faria entrar na terra que lhes tinha dado, que mana leite e mel, que é a glória de todas as terras. 16. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sabados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. 17. Porém o meu olho lhes perdoou, para não os destruir nem os consumir no deserto. 18. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. 19. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e fazei-os. 20. E santificai os meus sabados, e servirão de signal entre mim e entre vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Também profanaram os meus sabados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. 22. Porém retirei a minha mão e obrei por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos das nações, perante cujos olhos os fiz sair. 23. Também eu levantei a minha mão para eles no deserto, que os espalharia entre as nações e os derramaria pelas terras. 24. Porque não fizeram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sabados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. 25. Pelo que também eu lhes dei estatutos que não eram bons, como também juízos pelos quais não haviam de viver. 26. E os contaminei em os seus dons, porquanto faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. 27. Portanto fala à casa de Israel, ao filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, ainda até nisto me blasfemaram vossos pais, que com uma transgressão transgrediram contra mim. 28. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão que Eliagar havia de dar,
Então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore espessa, e sacrificaram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. 29. E eu lhes disse, que alto é este aonde vós ides, e seu nome foi chamado Bamá até o dia de hoje. 30. Portanto dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, estais vós contaminados no caminho de vossos pais, e fornicais após as suas abominações. 31. E quando ofereceis os vossos dons, e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, então vós estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia, e vós me consultareis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis. 32. E o que subiu ao vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis, seremos como as nações, como as demais gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. 33. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. 34. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. 35. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco cara a cara. 36. Como já entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. 37. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vinculo do concerto. 38. E separarei dentre vós os rebeldes, e os que prevaricaram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. 39. E quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, ide, servi cada um os seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir. Não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. 40. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. 41. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante os olhos das nações. 42. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos tiver tornado a trazer a terra de Israel, a terra pela qual levantei a minha mão para dar-o a vossos pais. 43. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos tratos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. 44. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu obrar convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos tratos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. 45. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 46. Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. 47. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até ao norte. 48. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. 49. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eles dizem de mim, porventura não fala este por parabolas.